Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o nosso Deus, o Pai das luzes, o Pai dos Espíritos, o Rei da Glória, permitiu que nós nos ajuntássemos novamente para mais uma reunião. A família que toma o nome do Senhor Jesus aqui na terra e a família que toma o nome do Senhor Jesus lá no céu o glorifica, o exalta, mesmo na beleza de sua santidade. Nós somos a família de Cristo. Vamos começar um novo livro, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Bendito é o nosso Deus, que merece a honra, que merece a glória para todo o sempre. Ele é bom, Ele é fiel, e aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoar. Esta carta aos Efésios é uma das cartas mais espirituais, brotando do ministério frutífero de oração de Paulo, no apogeu do seu ministério. Esta carta doutrinária, cheia das coisas de Deus, um dos picos mais elevados da vida espiritual de Paulo, escrevendo aos Efésios, onde Paulo é aquele a qual trabalhou em Éfeso por mais de 3 anos, como diz a Bíblia, e ali começou uma grande obra, e pelo ministério de Paulo, toda a Ásia, no espaço de 3 anos, ele ouviu a palavra de Cristo. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, fala sobre Paulo diante dos Efésios. Louvado seja Deus. Então vamos aqui para o nosso ensinamento, porque é um pouco extenso. São 23 versículos. Então vamos para a meditação. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Você está aqui nesta noite pela vontade de Deus, não é verdade? Paulo está dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E nesta noite, enfaticamente, eu quero vos falar que nós, que servimos a Cristo, somos servos de Deus pela bondade e vontade de Deus. Paulo está se intitulando como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Quem são os santos? É a igreja, é o povo de Deus. Os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você tem graça na sua vida. Você tem a unção de Deus na sua vida. A graça salvífica, a graça vivificante de Deus está sobre a sua vida. Todos os pregadores, principalmente que estão começando agora, deveriam ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Você vai ver o que Paulo passou lá na cidade de Éfeso, a oposição que Paulo teve naquela cidade, né? Só que em tudo isso Deus deu graça para ele, Deus deu força para ele vencer. E não é diferente nos nossos dias, não é diferente em nossas vidas. Por mais oposição que tenhamos, por mais perseguição que nos é imposta, nós sempre vamos vencer pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor sempre eterno. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Aqui no versículo
Deus em Jesus. É somente em Cristo que você é abençoado. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. É aquilo que Deus falou para Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Bendito será tu entre todas as famílias da terra. Bendito és tu entre todas as famílias da terra. Ele está falando de Cristo, que da linhagem abraâmica veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção. Você foi redimido. Cristo é o autor da tua redenção, louvado seja Deus, e o cabeça da igreja. A igreja, Ele é o cabeça da igreja. Quem é a igreja? Somos nós, os crentes, a qual se ajunta para cultuar, para prestar homenagens ao seu nome. Louvado seja o nome de Cristo. Cristo é aquele que nos abençoa. Cristo é o autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Veja só o que diz o 3. Eu quero que você tome posse desse versículo aqui. Eu quero que você tome posse daquilo que eu vou ler agora. Porque se o apóstolo Paulo escreveu, o Espírito Santo registrou e Deus atestou. Então você toma posse disso que está escrito aqui, ó. É para você esta palavra. É para você que é crente em Jesus Cristo. Para você que crê no Senhor. Para você que está firmado sobre a rocha. Crê. Louvado seja Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que é um lugar celestial? Já falei para você que é primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Quem é que lembra disso? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O primeiro céu é a nuvem que circunda a terra, a atmosfera que você está enxergando. O segundo céu é o espaço sideral, é o cosmos, os planetas, os astros, as estrelas e assim por diante. É ali que é a batalha nos lugares celestiais, ali onde trava-se as guerras espirituais da maldade e da bondade, ali onde o bichão segurou a oração de Daniel, lá no segundo céu, e a Bíblia fala que ele reteve Gabriel no segundo céu, e Gabriel precisou clamar a Deus para ter ajuda de Miguel, para que a oração subisse até Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoou. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora diga assim: Satanás, você está derrotado em nome de Jesus. Você está debaixo da planta dos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome posse, minha querida. Tome posse, meu querido, porque o Senhor te abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. Você sente Deus aqui nesse lugar? Eu sinto a unção, a graça, eu sinto a virtude de Deus nos abençoando nesta noite, nos cobrindo. Louvado seja Deus. Olha só o que diz o 4: e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Deus te elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, antes de existir céu e terra, numa atmosfera, num plano espiritual que nós não vamos entender. Não adianta ficar questionando.
Paulo falou que ele nem ele entendeu. Olha, antes da fundação do mundo, o Senhor te elegeu, você é o eleito. Quem é eleito de Deus? Quem não glória, eleito de Deus. Deus te elegeu. É o plano da eleição. Você foi eleito por Deus através de Cristo. A Bíblia fala claramente que também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos, aleluia, santos. Quem é santo aqui? Tu é santo, tu é santo. Santos, irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade. Todo crente tem bondade no seu coração. Tem uns crentes malvados ali, né? Sabemos que tem, mas há tempo de arrependimento, né? Porque enquanto estamos aqui nesse espaço, né, de tempo, chamado Cronos, né, o tempo cronológico, né? Enquanto há esse tempo físico, ainda há espaço para que o homem se arrependa. Mas quando acabar-se esse tempo físico, o Cronos terminar na tua vida, aí se o homem, se a mulher morreu em Cristo, segue-se ao paraíso, segue-se o lugar de delícias. Agora, aquele que morreu sem salvação, sem Cristo, segue-se ao juízo, segue-se à condenação, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo de número 27, dizendo: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois segue-se o juízo. Aí já está sentenciado para todos os séculos. Então o Senhor te elegeu para que você seja santo. Seja santo, meu filho. O que é ser uma pessoa santa, irmão Paulo? Como que eu posso ser uma pessoa santa? Sendo honesta, trazendo as marcas de Cristo na tua vida, fazendo o bem, desviando-se do mal, sendo íntegro, sendo reto, como foi Jó, que servia a Deus em sua integridade, reto, justo, desviava-se do mal. Isso aqui é santidade. É uma pessoa andar com honestidade, com lisura, aleluia, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? O que é irrepreensível? Que não pode ser repreendido, né? Uma pessoa que realmente anda nos ditames da lei, anda certinho, correto. Se for repreendido pelo mal, alguém criticar, porque é uma posição de Satanás, a gente já sabe, né? Agora, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele anda irrepreensível, né, diante de Deus, em amor, em caridade. Aqui tem gente que ama, né? Você ame sem ser amado, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito. Unigênito é que você tem um filho unigênito? Unigênito para todo aquele que nele crê. Quem crê em Cristo aqui deu glória. Para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, não perca a salvação, mas tenha a vida eterna. O crente tem o gozo da salvação. O crente tem a alegria da salvação, por mais atribulado que sejamos no dia a dia, por mais oposição, por mais dificuldades que atravessamos, nós sempre vamos orar ao nosso Deus, não é verdade? Ele sempre vai criar uma situação para nos socorrer. Ele sempre irá trabalhar para aqueles a qual nele confia, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Louvado seja Deus. Ele nos predestinou. Tem predestinado aqui nesta noite, irmão? Você é olha aqui, irmã diaconisa, você é uma predestinada. Ele nos predestinou, eleição e predestinação. Nos predestinou. Somos predestinados para a vida eterna, para o reino da glória. Ele nos
predestinou, aleluia, louvado seja Deus, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós fomos adotados, fomos enxertados na oliveira, né? Como diz a palavra, que nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo aquilo que os pensamentos diziam para fazer, mas Deus nos transformou, e quando o Espírito de Deus entrou na sua vida, aleluia, Ele te convenceu que você precisa de Cristo, e você aceitando a Cristo, automaticamente você foi adotado. Deus te recebeu do jeito que você é, com a sua personalidade, né? Deus te aceitou, mas te perdoou para que você tenha uma nova vida diante de Deus, diante da presença do Senhor. O Senhor te elegeu, o Senhor te predestinou para ser filho de adoção por Cristo para si mesmo, segundo o seu beneplácito, segundo o seu consentimento de sua vontade. Que coisa linda, que coisa mais gloriosa, né? Que palavra linda, minha filha, que palavra linda, meu filho, aleluia. Isso aqui é coisa linda. Deus entregou a Cristo por tua vida, Ele te ama. Ainda existe jeito, ainda existe solução. A última palavra não é do Paulo, a última palavra não é do Pedro, não é do João, a última palavra não é de Davi, não é de Abraão, não é de Sansão, nem de Jó. A última palavra é do Deus Todo-Poderoso, o grande Yahvé, o grande Yahvé, o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu sou o que sou, louvado seja Deus. O grande eu sou, aquele que tem o predomínio de todas as coisas, aquele que retém o governo de todas as pessoas, suas mãos, com a sua vontade permissiva. Deus te predestinou, Deus te elegeu em Cristo, louvado seja Deus. Verso 6: para louvor e glória da sua graça. Deus te fez para louvor dele, para a glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim como no amado. Esse amado é Deus, né? Nós somos para o louvor da glória de Deus, a qual nos fez agradáveis, porque não há justiça em nós, não existe nenhum ser humano pobre de justiça. Ninguém é justo 100% para ser salvo, não tem como, né? A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, para que morresse, para que perdoasse a humanidade, não achou um justo. A Bíblia fala que todos os pecados, sem exceção, Romanos capítulo 3, não é isso? E todos pecaram, sem exceção. Por isso que nós precisamos de Cristo, para que nós possamos nos tornar agradáveis do amado. Você é agradável com o amado hoje? Lógico que é. Você é filho, você é filha de Deus. Jesus te chamou para uma grande obra. Minha filha, se levante dessa situação deplorável, erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Deus abre porta onde não existe porta. Deus destranca os cadeados sem chave. Deus, Ele levanta o pequeno do pobre. A Bíblia fala que minha é a prata, meu é o ouro. O Senhor dá para quem Ele quer, louvado seja Deus. O Senhor dá a quem Ele quer. E hoje nós nos tornamos agradáveis em Deus. Por isso que as pessoas notam uma diferença na sua vida, né? Você é um crente, você é diferenciado, você é diferenciado. A tua fala te denuncia, né? O Pedrão lá, né? Pedrão, não conheço. Não, mas como não conhece? Olha o jeito que você anda. Você é galileu, não. Lá vai uma mulher, sempre uma mulher no meio, né? Sempre uma miserável mulher no meio. Esse aqui, ó, esse aí até a fala dele denuncia. Não adianta, o crente é crente em qualquer lugar. Até a fala dele denuncia. Não tem como.
Você sempre vai falar um glória a Deus, você sempre vai falar um aleluia. O crente sempre vai repreender o mal, ele vai repreender, não tem como. Então, você se torna agradável diante de Deus. O que essa palavra quer dizer? Que quando você dobra os seus joelhos e você fala com o seu Deus, a sua oração, ela se torna um perfume aromático. É um incenso aromático que sobe até o Santo dos Santos Celestiais, onde está a Arca da Aliança, onde está o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está lá diante da arca, e quando a sua oração ela sobe com fumaça, o sumo sacerdote intercede, e Deus chega com suavidade e diz: esse aí sim, essa aí sim é minha agradável, eu me agrado nele. Ele se torna agradável no amado. Você é amado de Deus. Nós somos amados de Deus. Você já viu um padre pregando desse jeito? Tem uns padres bons de Bíblia, então, mas, né? Já viu uma palavra assim, desse tipo? Né? E tem gente que resiste. Tem gente que resiste. Os feiticeiros de Faraó resistiu. Moisés, Janes e Jambres, só que caiu na espada depois. Moisés passou a espada deles, morreu na espada. Ele não resistiu ao ministério de Moisés. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Não tem como resistir o ministério dado por Deus para um homem e para uma mulher de Deus. Se você resistir, você torna um Janes e Jambres. E para Janes e Jambres existe a espada de Jeová dele. Espada de Deus dele. Aleluia. Espada, Deus corta o pescoço. Aleluia. Porque a última palavra é daquele que fez o céu e a terra e o mar, daquele que diz: eu faço novas todas as coisas, eu crio o vento, eu formo os pensamentos, eu removo aqueles que estão em evidência e coloco até os anônimos, os mais vistos do povo, eu levanto e coloco no lugar, porque eu sou Deus. Louvado seja Deus. O versículo número 7, em quem nós temos a redenção. O que é redenção? Quando uma pessoa pisa na bola com alguém e de repente ela tenta reparar o erro, né? E às vezes a pessoa ela se redime com a outra pessoa, tal, e a pessoa me perdoa. Então é uma espécie de redenção. Cristo ele se fez lá naquela cruz maldito por mim e por você. Levou a minha miséria, levou o meu pecado. Ali Cristo é o meu redentor, é o teu redentor. Foi aquilo que Jó falou lá, os caras acusando Jó de Jó ter pisado na bola com Deus, acusou Jó de todo tipo de pecado, mas a Bíblia fala que Jó dizendo e falando para aqueles homens, para aquelas pessoas, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará na terra. Cristo se levantou na terra para te redimir, para te perdoar. A Bíblia fala em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia. Cristo te perdoou. Aleluia. Só Cristo que pode fazer isso, né? Cada um perdido, cada um que a sociedade deitou fora, cada um que fez todo tipo de atrocidade, mas lá na frente ele se humilhou, se arrependeu, e segundo a riqueza de sua graça, as riquezas incompreensíveis, as riquezas infinitas que há em Cristo, o sangue carmesim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uns caras aí que gostam de prata, de ouro, gostam de status, gostam disso, mas presta atenção: o homem não foi comprado com 1 bilhão, com 1 trilhão, com 4 trilhão, o homem não foi comprado com petróleo, com ouro, com prata, né? Satanás queria dar tudo isso para Cristo, mas Cristo suportou e disse que ele somente adorava a Deus e somente ao Senhor lhe prestava culto, e o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
que nos comprou. Não adianta com os bilhão, com os trilhão, não entra na eternidade, porque lá não precisa disso. Aleluia. Para entrar na eternidade, precisa aceitar Cristo e o sangue de Cristo te purificar de toda a maldade do seu coração, de toda a sujeira, de todo o levante das trevas contra a tua vida. Cristo é a nossa redenção. Por isso que nós oramos e Ele nos responde. O verso 8: que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu consentimento, que propusera em si mesmo. Deus fez isso, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O que é congregar? Aqui é trazer de volta, de congregar, de trazer o retorno de volta. Deus propôs toda esta obra extraordinária antes da fundação do mundo, nos elegeu, nos predestinou em Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo nós fomos redimidos. Deus fez todo esse projeto sabendo que Satanás ia se rebelar lá em cima, sabendo que Adão e Eva ia cair no Éden. A Bíblia fala claramente que Deus propôs isso, Deus consentiu isso, né? De congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Vamos lá no capítulo 4 de Gálatas, né? Que na plenitude do tempo tal, ou seja, quando chegou o momento de enviar Cristo à terra para realizar a obra, tornou a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, espera lá, se através de Cristo é redimido tanto os anjos como nós, não é isso? De congregar. Por que esta palavra? Esse aqui eu fiquei bem curioso a respeito disso aqui. Porque Satanás, quando se rebelou, ele foi lançado à terra, junto com os outros demônios, os anjos decaídos. E lá ele plantou uma mentira lá, para querer ser igual a Deus, enganou um monte e ficou talvez uma dúvida no coração de muitas pessoas, dos seres angelicais, né? Só que Cristo veio ao mundo. Então Deus, antes de acontecer tudo isso, Deus já traçou esse projeto para que Cristo morresse, para tornar a congregar todas as coisas que estão nos céus e na terra. Tudo é de Cristo, tudo é dele, tudo é para Ele. Louvado seja Deus, de congregar todas as coisas. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, verso 11, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, em Cristo nós fomos congregados, nós fomos reintegrados ao céu. Nós vamos voltar para a nossa pátria, onde aguardamos com ansiedade e com expectativa o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos move a estar aqui, nessa humilde congregação, é isso: é ouvir a palavra dele, colocá-la dentro do nosso coração e cumprir a nossa peregrinação na terra, para quando Ele voltar, ou para quando Ele nos levar, nós estaremos para toda a eternidade ao lado do Senhor.
Louvado seja Deus. O versículo de número é o 12. E com o fim de sermos, é isso? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Quem é que espera em Cristo aqui? Você espera? Nós somos louvor para a glória de Deus. Então você é uma pessoa de muita importância no reino de Deus. Você sabia que às vezes você é um anônimo para essa sociedade putreficada aí, para essa sociedade que tem munição e para um destruir o outro. Mas tem uma coisa: os demônios te conhecem, os anjos te conhecem. No mundo físico você não é conhecido. Vai lá, algum poderoso desse século aqui, dessa terra, fazer uma obra onde tem um demônio. O demônio vai falar: não te conheço, não te conheço. Mas pode ser um crentezinho mais humilde, pode ser a irmãzinha semi-analfabeta, mas se ele for cheio da unção, cheio da glória, onde chega o demônio sai, o demônio respeita. Agora vai o bonitão lá, o cheirosão lá, vai lá com o diploma, coloca o diploma lá na cabeça do demônio, coloca lá os bilhões que você tem, para ver se algum demônio sai. Não sai, não tem como. Só sai no nome do Senhor Jesus Cristo. A filha do poderoso da sinagoga morreu, e ele humildemente, ele era o poderoso da sinagoga, era o príncipe da sinagoga, o tal de Jair, ele era poderoso, era homem da lei, provavelmente sacerdote, príncipe da sinagoga, perseguia Cristo, perseguia, mas na hora que a filhinha morreu, foi atrás de quem? De Jesus. É o que acontece com os bonitão aí. Eles aprontam, quando aperta, eles procuram quem? Os crentes para orar, Vai no macumbeiro, não dá certo. Vai no psicólogo, não dá certo. Vai no psiquiatra, não dá certo. Vai com a conta bancária, não dá certo. Aí vem na igreja dos crentes, os pastores fugindo hora e o demônio sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja. Eu amo esta palavra. Glória a Deus. Versículo número 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Você está ouvindo a palavra da verdade nessa noite aqui, irmão? Não tem desculpa não. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está na sua vida, a qual é o penhor da nossa herança, verso 14, para a redenção da possessão de Deus. Você pertence a Deus, você é a possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor da herança. O que é um penhor? É uma penhora, um penhor. O penhor é aquele que dá a garantia, é a garantia. Por que você vence o pecado? O Espírito Santo está dentro de você. Por que você não afasta de Cristo? Porque o Espírito Santo está te segurando. Mesmo fraquinho, mas ele te segura. É que a gente não vê, mas ele segura. Por que você não comete coisas absurdas? Porque o Espírito Santo fala com você. O peito arde, o peito chora, dá aquela angústia por dentro. O Espírito Santo falou com a gente. É o Espírito Santo. Ele te segura. Para quê? Para te manter de pé. Ele é o penhor para que Satanás não roube a tua bênção. Ele é a garantia. Jesus falou: olha, eu vou, mas eu vou mandar outro para que fique aqui, para estar com vocês. Eu enviarei o Consolador, o Paracletos. Eu enviarei outro igual a mim, para fazer a mesma obra dentro do coração. O que está dentro do seu coração, minha filha, o que está dentro do seu coração, meu filho, é o Espírito de Cristo. Por isso que você vence,
Por isso que você passa por tribulação, mas está dizendo: Jesus vai me dar vitória. Aleluia. Você passa por humilhação, mas você fala: mas Jesus vai me dar vitória. Aleluia. Os outros falam: não vai dar certo. Essa situação é insolúvel. Mas você não. A última palavra de Deus, Ele vai me dar vitória. Ele é comigo. Louvado seja Deus. Ele é comigo. Uma oração de um justo vale muito os seus efeitos. A Bíblia fala que o rei Ezequias dobrou o joelho no santuário e orou e falou: Senhor, lembra-te de mim, que andei em integridade diante de ti, diante da tua presença. Eu andei diante da tua presença, e o inimigo que está aí, o que ele falou é verdade. Eles dizimaram todas as nações que tinha deuses, todavia não são deuses, era invenção de mão humana, mas o Senhor não, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, e as palavras que Ele fala é para te afrontar, meu Senhor. Aleluia. E a Bíblia fala que antes de terminar a oração, Deus faz o profeta voltar e lhe entregar a palavra, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: nenhuma flecha, nenhuma tranqueira cairá nesta cidade. Aleluia. Porque eu protejo a Jerusalém, eu protejo esta cidade, eu protejo o monte Sião por amor a Davi. E a Bíblia fala que naquela noite o anjo de Deus desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil homens. E o todo-poderoso rei Senaqueribe voltou por outro caminho, humilhado, derrotado pela oração de um homem justo. Não mexe com um crente, meu filho, com um crente leal e fiel ao seu Deus, porque o nosso Deus, Ele é vingador. Eu parei no verso de número 14. Não li o 14, já li o 14. Já li? Já li? Agora é o 15, né? Aqui Paulo, no capítulo, do versículo 15, Paulo fala do triunfo e a supremacia de Cristo. E Paulo ora pelos crentes. Você tem orado pelos seus irmãos, pelas suas irmãs em Cristo, para que o Senhor os guarde, o oculte debaixo, dentro do seu pavilhão? É nosso dever orar uns pelos outros. Esta é a ação miraculosa da igreja, é a oração. A arma mais forte da igreja é a oração. Temos que estar unidos nesse mando e propósito de orar. Então, Paulo ora pelos crentes, o triunfo e a supremacia de Cristo. Veja só o que diz o verso 15: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade, o vosso amor para com todos os santos. Então Paulo está dizendo que ele ouviu, né? Ele ouviu a fé dos irmãos de Éfeso. Olha só, a boa notícia não corre também. Viu a fé dos irmãos de Éfeso, o amor que esta igreja tinha pelos santos, né? Paulo ouviu falar, né, que esta igreja andava em unidade. Aí Paulo diz assim no verso 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, não cesso de orar por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ore, crente, ore, faça o bem a todos, principalmente os domésticos, principalmente para os domésticos da fé, né? Então, isso aqui é muito lindo. Paulo dizendo: ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. É tão bonito ver uma pessoa cheia de Cristo, né? E a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quer ter uma vida de vitória? Ore, tem que orar. A Bíblia fala que Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. E Paulo fala que
temos que orar sem cessar. O crente tem que estar orando a todo momento, porque o inimigo ele é sujo, né? Ele sempre quer criar uma situação para tentar nos humilhar. Agora, se a gente estiver com humildade diante de Deus, orando, vigiando e sendo prudente, o Senhor nos defenderá, o Senhor nos ajudará. Aleluia. O verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Jesus é o Pai da glória, Deus é o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, em sua razão, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria, o crente tem que ser sábio, o crente tem que saber entrar e saber sair. O crente tem que ter conhecimento, sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação, para saber o momento de avançar, o momento de recuar. Tem momento que tem que recuar, né? Recua. Às vezes é melhor dar um passo, um recuo, do que querer avançar e tropeçar e cair. Deus é contigo. O Senhor, Ele tem obra na sua vida. Ele quer te levantar nesta terra. Louvado seja Deus. Que o Senhor te dê sabedoria e espírito de sabedoria e de revelação. O verso de número 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. É aqui, e aqui. A Bíblia fala que do coração procedem as saídas da vida. É do coração. Então que Deus, Ele vem iluminar os olhos do seu entendimento, do seu coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós temos bênçãos gloriosas da parte de Deus, se andarmos fielmente com Deus e o nosso entendimento estando sóbrio a todo momento, nós saberemos qual é a nossa vocação, né? E saberemos estar firmes, e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós que somos a herança de Deus, nós que somos os santos. Então o Senhor quer depositar todas as bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Comece a partir desse momento a profetizar pela palavra de Deus que você é uma bênção, que você é eleito, que você é predestinado, que Jesus te chamou segundo as suas riquezas, da sua glória, da sua misericórdia. Louvado seja Deus. Versículo 20: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Tem pessoas que não acreditam que Ele ressuscitou, tá? A Bíblia fala que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Versículo 20: pondo a sua direita nos céus, a destra, acima de todo principado. O que é um principado? Ele pode ser traduzido por hostes espirituais da maldade, seres da maldade, demônios. Pode ser traduzido por seres espirituais, os anjos espirituais da bondade, principado, seja trono, seja reis terrenos, né? Então ele é acima de todo o principado e poder. Cristo é acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Cristo é eterno, não somente neste mundo agora, mas também no outro mundo vindouro. É isso, não é profundo? Que profundidade de escrever com as palavras tão poderosas como essa, né?
essas letras tão fortes, acima de todo principado e poder. O poder pertence a Deus, meu filho. O homem é transitório. Aleluia. E potestade, principado e potestade, os demônios. Domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas, Deus em Cristo sujeitou todas as coisas a seus pés. Eu já vejo muito crente dizendo que o cão está debaixo do pé dele. Não está não, está não. Eu já vi muito crente falando bobagem. O diabo está debaixo do pé. Não está não. Você não pode comer. Quem pode comer é Cristo. O diabo está debaixo do pé. Não está debaixo do teu joelho. Não, meu filho, vai conhecer Bíblia. Olha o que a Bíblia fala, que todo principado, todo poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que coisa gloriosa, irmão. Se você tomar posse desse versículo que eu falei aqui, você faz milagres. Porque se Deus sujeitou em Cristo todas as coisas, você pode chegar para o demônio e falar: sai em nome de Jesus. Ele tem que sair. Você pode chegar: eu te ordeno, câncer, sai. Mas tem que ter autor, tem que crer. Não é só toda a boca para falar, tem que crer. O câncer sai. Porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Tudo está sujeito a Cristo. Ele é o poder máximo, Ele é o Rei do universo. Louvado seja Deus. Como diz os Illuminatis, como diz aí os caras aí que tem as reuniões secretas. Como é o nome deles? Não. É os Illuminatis e tem os maçons, que diz que Cristo é o Rei do universo, né? E assim por diante, né? Ele é o Rei do universo. Ele constituiu o cabeça da igreja, como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Você pertence ao corpo. Se você é a igreja, você é o corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo é o Senhor. Deu tempo, hein? Esse aqui não daria. Então, acabamos aqui o primeiro capítulo do livro de Efésios, né? Glória a Deus por isso. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da tua redenção, cabeça da igreja. Paulo orou pelos crentes de Éfeso, o triunfo e a supremacia de Cristo. Cristo é supremo, Ele é Senhor, Senhor por excelência. Eu sei que nós ainda vamos estudar lá, mas eu só quero ler aqui em Filipenses, capítulo número 2, e o verso 6 para a gente finalizar. Filipenses 2,6, que diz assim: que sendo em forma de Deus, se sendo em forma de Deus, é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Quando falar aniquilar a si mesmo, ele renunciou, decidiu morrer pela humanidade, tomando a forma de servo. Quando fala tomando a forma de servo, como eu, como você, o corpo humano, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, igual aos homens na carne, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E tem uns caras querendo se exaltar. Cristo se humilhou a si mesmo. E tem uns bonitão na igreja que acham que eles né? Cristo se humilhou a si mesmo, sendo obediente
até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, o domínio é dele, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus. Congregou tudo lá no céu. Os anjos têm que prestar conta, dobrar e adorar nos céus. Louvado seja Deus. Na terra e debaixo da terra, os demônios têm que dobrar o joelho diante de Jesus Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querendo você, só para te divertir e para finalizar, querendo você ou não, neste mundo ou no outro, você vai ter que reconhecer. Aí vai ser tarde demais. Está escrito, eu estou falando aqui, está escrito. É nesse ou no outro. Se você reconhecer nesse, você vai ter uma eternidade e está salvo. No outro você vai ser julgado, mas vai reconhecer. Que a Bíblia fala que para que todo nome se dobre diante de Deus, que está no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os homens que passaram nessa terra, né? Se hoje tem 8 bilhão, vai puxando até Adão, vai dar conta, é muita coisa, muita coisa. Só que naquelas épocas não era menos populoso. Vai dar muita gente que vai ter que dobrar o joelho. Isso se fala sobre o julgamento do trono branco. Você vai ver isso. Nós veremos isso. Lá você vai ver inúmeros poderosos da terra se dobrando diante de Jesus, pedindo clemência. Mas não vai ter jeito. Vai ser jogado lá no abismo. Até o inimigo da tua alma, que é Satanás, ele será destronado. E todos nós ouviremos quem ele é. Você vai ver quem ele é. E ele será lançado no lago de fogo. Espero que você não seja lançado no lago de fogo. Espero que você se arrependa e aceite a Cristo como o único Salvador da sua vida, para que você tenha parte do século vindouro com Cristo, no outro mundo que virá. Em breve estaremos lá para todos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, meu Pai, por tuas maravilhas, por tuas bênçãos sobre minha vida, sobre minha família, sobre os meus passos sobre a terra. Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor me redimiu, o Senhor pagou a minha dívida que era impagável. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor enviou a Cristo nesta terra para me perdoar, para perdoar estas pessoas que aqui estão nesta humilde congregação, essas pessoas que nos ouvem via transmissão ao vivo, meu Pai. Meu muito obrigado pelo sangue carmesim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos purificou, meu Pai, de toda a iniquidade, de toda a impureza, e hoje nós somos mais altos do que a neve. Muito obrigado por ter nos elegido, meu Pai, antes da fundação do mundo, e nos predestinou, meu Pai, para sermos filhos de adoção, e hoje estamos com o Senhor. Hoje reconhecemos a Tua glória, reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Pai amado, Pai bendito, Pai poderoso, eu rogo ao Senhor nesta noite que abençoe o meu irmão, a minha irmã,
irmã, as minhas irmãs, os meus irmãos que nos ouvem, as minhas irmãs que estão aqui ouvindo a Tua palavra, buscando a Tua face, Senhor. Repreenda todo o dardo inflamado das trevas, repreenda todo o principado, repreenda toda a potestade, repreenda todo o domínio, meu Pai, que tem trancado o caminho desse homem, tem trancado o caminho desta mulher, tem humilhado, meu Pai, esta pessoa. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que teu Espírito, o Espírito de Cristo, entre na vida desta pessoa e faça morada. Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual, meu Pai, é o cabeça da igreja. Sobre esta palavra, meu Pai, eu ordeno agora, se existir algum espírito maligno, meu Deus, atormentando a vida desta pessoa, saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, esta pessoa, meu Pai, que está enfermo agora, nesta cama, levanta dessa cama e anda e glorifique ao nome de Jesus Cristo. Saia espírito de enfermidade, saia da vida dessas pessoas, meu Deus, sobre as Tuas riquezas infinitas, sobre as riquezas da Tua glória. Eu ministro agora na vida deste homem a Tua bênção, a bênção que enriquece, a bênção que não acrescenta dores, meu Pai. O Senhor é poderoso para trazer do norte, o Senhor é poderoso para trazer do sul, o Senhor é poderoso para trazer do leste, o Senhor é poderoso para trazer do oeste. O Senhor é aquele que sopra o vento leste, o Senhor é aquele que sopra o vento oeste, o Senhor é aquele que declara o pensamento do homem, o Senhor é aquele que estabelece uma nova aliança com o homem. Meu Pai, estamos nesta noite aqui, meu Pai, renovando a nossa aliança diante do Teu altar, no altar do sacrifício, onde estamos, meu Pai, buscando a Tua face. Nos ajude a continuar de pé na Tua presença. Meu Deus, repreenda Satanás, que é o nosso inimigo maior, repreenda os demônios, repreenda os pensamentos negativos que Satanás colocou na mente dessa pessoa, repreende esse espírito contrário de depressão, repreende esse espírito de opressão. No nome de Jesus nós ordenamos, saia no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, ouviremos testemunho ainda, meu Pai, nesse culto, ouviremos, ó Pai, testemunho desta palavra que foi pregada, desta pessoa que foi sarada, curada agora desse câncer, curada dessa AIDS, curada agora dessas articulações, meu Pai, curada desse tumor no cérebro, no nome do Senhor Jesus Cristo, Papai. Nós Te glorificamos e Te exaltamos por esse privilégio, por essa honra de estar neste santuário, diante do Teu altar, Te honrando e Te glorificando. Muito obrigado, Papai amado, por esta oportunidade, e como ministro da Tua palavra, eu abençoo a Tua igreja, que é a Tua possessão, que é Tua, que Te pertence, meu Pai, com toda a sorte de bênção, porque a palavra falou nesta noite, meu Pai, que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais através de Cristo. Meu Pai, destranque agora esta obra contrária, meu Pai, que o Senhor libere esta bênção para este homem das regiões celestiais, aniquile esse demônio, meu Pai, que tem segurado a vitória do Teu povo, a vitória da Tua igreja nesta localidade, meu Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por essa chance e por essa honra de estar aqui nesse altar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome de Cristo. Bendito é Deus. Se o Senhor permitir e Ele nos der a vida e a saúde, estaremos aqui no próximo domingo a partir das 18h30. Se também não voltar, aí nós estaremos com Ele para sempre. Mas domingo às 18h30, você é o nosso convidado especial de participar de um culto aqui conosco em adoração ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o